Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo hoje, encerrando o livro de Josué. Olha que benção. Josué 22 a 24. Você que acompanha a Bíblia, persevera, não abandone, não desista. Tira todo dia da sua vida pelo menos de meia hora, 45 minutos, para ler, para estudar, para fazer culto doméstico, para orar ao Senhor. Isso vai fazer a diferença na sua vida e na sua família. Agora, as outras 2,5 tribos que passaram para lutar com seus irmãos, Josué agora chama eles para mandá-los de volta ao lado direito do Jordão, onde era a terra de Moabe, onde Moisés tinha dado para Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, porque eles honraram a sua palavra. Eles lutaram, entraram em guerra e ajudaram seus irmãos a tomar posse da terra que emana leite e mel. Então agora Josué pode despedir eles para voltar para suas famílias, para o seu gado, do lado direito do Jordão, onde hoje é a Jordânia. Olha só, a Jordânia é a terra ali de Moabe, onde está o Monte Nebo, aonde Moisés subiu e foi sepultado. Ninguém sabe o lugar. E Josué dá um alerta para eles. Tende o cuidado de guardar tudo, conforme o Senhor vosso Deus mandou, todos os mandamentos dele, porque eles estão morando do outro lado do Jordão. E lembrando que o tabernáculo, a arca da aliança, o altar de holocausto, ficaria tudo do outro lado. Ou seja, aquelas tribos de um lado, né, longe dos seus irmãos do outro lado. Então Josué faz questão de alertar, de repetir tudo que Deus falou e mandou, para que eles tenham cuidado de não cair em cilada, de não armar nenhuma cilada, de não cair nenhuma cilada dos inimigos, de armação de cilada do inimigo. Fala para eles: amem o Senhor vosso Deus de todo o seu coração. Ame, guarde os seus mandamentos e ande nos seus caminhos. E agora também eles vão repartir os despojos, eles vão pegar a parte que cabe a eles, né, dos despojos que Israel tomou, daqueles povos que habitavam ali naquela terra, e vão para sua casa, para sua família, levando os despojos de guerra, né, tomando posse da herança do outro lado do Jordão. Agora, depois de entrar para sua terra, as 3 tribos, as 2,5 tribos, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, resolvem montar um altar de pedras muito grande, muito alto, né, e edificam esse altar do outro lado do Jordão. Lembrando que o tabernáculo estava em Siló, o altar de Deus estava em Siló, o lugar de se queimar o holocausto era em Siló. E eles montaram um altar do outro lado. E vai acontecer um problema, porque essa notícia vai chegar às outras 9,5 tribos, que vão achar que eles fizeram esse altar para criar um outro sistema religioso do outro lado do Jordão. E vão juntar os cabeças, os sacerdotes, os chefes das 9,5 tribos, e vão se levantar contra os seus irmãos, vão questionar e levantar, falando que iriam exterminá-los porque eles tinham feito grande abominação diante do Senhor, como que eles poderiam ter esquecido o problema do bezerro de ouro no deserto e a confusão que aquilo deu, como que eles tiveram coragem de fazer esse altar do outro lado do Jordão. E aí vão enviar o sacerdote Eleazar, vão os cabeças das tribos, dispostos até a entrar em guerra e eliminar aquelas pessoas, aquelas 2,5 tribos, que fizeram aquele altar fora dos limites, né, de Siló, aonde estava o altar do Senhor para a queima do holocausto. Então juntou todos os filhos de Israel em Siló para saírem a peleja contra eles. E chegando lá no lugar, né, viram o altar que eles haviam edificado, e aí, da luta, eles questionam: vocês não têm temor edificando um altar ao Senhor fora dos limites ou fora do lugar de adoração? Se a terra da sua possessão é imunda, muda para o outro lado, do lado de cá, onde está a herança do Senhor. Porque senão eles vamos partir para cima de vocês, porque vocês criaram grande abominação no nosso meio, para nós, para que Deus nos aflija.
rebelaram contra o Senhor, edificando um altar de pedras do outro lado do Jordão. Agora eles vão explicar porque fizeram aquele altar. Não era para oferecer oferta, era um altar de memorial, para que quando os filhos deles perguntassem sobre adoração ao Senhor, eles falassem sobre Siló, que lá havia o altar. Então, eles construíram aquele altar para que eles não esquecessem do Senhor e nem os seus filhos. Mas não seria sacrificado nada ali em cima. O sacrifício seria feito em Siló. Então eles falam que o Deus nos puna se a intenção do nosso coração não foi essa, de fazer isso como um memorial, para que nunca esquecesse das bondades do Senhor, nosso Deus, tudo que ele fez por nós. E assim, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e voltaram cada um para sua possessão, sem causar guerra ou morticínio. E ficou então aquele altar como memorial, para que os filhos e os netos e os filhos dos filhos lembrassem de adorar o Senhor e de tudo que o Senhor havia feito no deserto e havia feito, dando a eles aquela terra. Então, Finéias, ele fala: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não permitiu que a gente saísse contra os nossos irmãos, né? Mas, pelo contrário, aplacou a ira do coração deles, porque o zelo, a questão toda era um zelo, o zelo pelo Senhor. Zelo que falta hoje na igreja, zelo que falta muito no meio dos crentes. Falaram mais em subir a peleja contra os seus irmãos do outro lado do Jordão. Ficou ali o altar de testemunho, testemunho do Senhor naquele lugar. E agora, passando muito tempo que Deus já havia dado a terra ao povo, Josué já chegando no final da sua vida, ele convoca as tribos e exorta o povo. E as palavras de Josué têm que ficar gravadas também no nosso coração, assim como deveria ter ficado gravado no coração deles. Mas, infelizmente, aquilo que Josué vai falar vai acontecer. Eles vão abandonar o Senhor Deus. Vamos ver então como que Josué os exortou antes da sua morte. Josué começa falando: vocês viram tudo o que Deus fez por vocês e por mim, como ele pelejou por nós, entregou nas nossas mãos todos os moradores e inimigos dessa terra. Verso 6 ele fala: esforçai-vos muito para guardares toda essa lei do Senhor. E dela não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. E tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Ele exorta o povo à obediência e ao temor do Senhor. E ele fala: para que não misturei nessas nações e nem adoreis os seus deuses de pedra, de pau, de ouro e de ferro. Nem jurar por eles, nem adorar eles, nem fazer nada, nem citar o nome desses deuses, mas destruir qualquer imagem de escultura, como Deus tinha mandado lá atrás. E ele fala: para apegar ao Senhor Deus, como eles têm feito até aquele dia, enquanto Josué estava vivo, apegados ao Senhor nosso Deus. E como a bênção que está no livro de Deuteronômio 28, 29, ele falou: um homem entre vós perseguiu a 1000. Olha só. Um homem perseguia a 1000 homens. E hoje a gente vê o pequeno exército de Israel também perseguindo 1000, um perseguindo 1000 até hoje. Pois o Senhor vosso Deus é que peleja por vós. E ele fala agora que se eles não obedecessem, se servissem o Deus dessas nações, Deus não ia mais expulsar o povo dentre eles. E eles, pelo contrário, seriam escravizados por essas nações e serviriam essas nações. Elas seriam a eles por açoite, por laço, por rede, por destruição. É que eles pereçam nessa boa terra que o Senhor havia dado por eles. Então ele fala: tende cuidado para não misturar, não adorar com essas nações e esses povos. É interessante, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, fala: que união há do crente com o incrédulo, ou do santuário de Deus com os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente. Ele fala: retira desse meio, apartai e eu vos receberei.
Serei o vosso Deus e vós serão o meu povo. Habitarei e andarei entre vocês. Repete, vós sabeis que nenhuma promessa que Deus fez, nenhuma delas ele deixou de cumprir. Fala, se violares a aliança que Deus vos deu, vocês perecerão nessa terra que ele prometeu e deu a vocês. Reunido com o povo, né? Ele começa a contar uma história, a história do povo. E ele fala, antigamente Tera, pai de Abraão e Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Mas Deus chamou Abraão da além do rio, né? Chamou ele para uma caminhada, uma nova caminhada. E desse homem vai vir o descendente da mulher, ou seja, o Messias, o Salvador, porque em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, através de Jesus Cristo, o descendente de Abraão. Leia Mateus capítulo 1, verso 1. Fala que aquele povo era idólatra e que ele pegou Abraão e da sua descendência de Isaac fez a promessa de dar aquela terra e nele também ser bendita todas as famílias da terra. Promessa que passou a Jacó. Fala sobre o livramento que Deus deu a eles do Egito, colocando a escuridão entre os egípcios e eles, para que os egípcios não os matassem, abriu o mar para eles passarem. Lembra que Deus carregou eles nesse deserto e as vitórias que deu sobre os reis, que já havia passado bastante tempo que eles estavam naquela terra. Então, Josué está refrescando a memória deles, porque ele sabia que iria morrer e queria que isso ficasse fresco na memória de todo o povo. Tudo que Deus fez, os 40 anos de deserto, o Mar Vermelho, os egípcios, as vitórias contra todos os inimigos de Israel. Cita Balaão, que Deus não quis ouvir Balaão, né, e matou Balaão lá na frente. E fala que Deus colocou eles dentro da terra e eles comeram das vinhas e dos olivais que eles não plantaram, mas receberam de herança do Senhor. Ele agora faz o povo renovar a aliança com o Senhor. Ele fala, agora temei ao Senhor. A ele servir, a ele obedeceis. Fala, se parece mal a você servir ao Senhor, eu quero dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o desejo de Deus, que você e toda a sua família sirvam a ele. Não desanime, continue orando, perseverando, porque ele é poderoso para salvar tu e a tua casa. E o povo fala, longe de nós fazer tal coisa, nós vamos servir o Senhor. E Josué diz a eles, vós mesmos sois testemunhas. Contra vós mesmos se fizerem as coisas erradas. Porque se servires a outros deuses, o Senhor vos deixará, vos entregará, vos oprimirá, e vocês perderão as bênçãos que já haviam conquistado através do Senhor nosso Deus. Ele fala, deita fora todos os deuses estranhos que há no vosso meio, e sirvam ao Senhor. E o povo fala, ao Senhor nosso Deus temeremos e a ele serviremos. Depois dessas coisas, faleceu Josué com a idade de 110 anos. E o povo serviu ao Senhor, enquanto Josué, todos os dias de Josué. Também morreu Eleazar, o sacerdote, eles foram sepultados. Sepultaram também os ossos de Moisés, né, na tribo dos seus filhos, né, na tribo deles. Né, como eles haviam prometido a José lá no Egito, que não deixariam os ossos dele, mas levariam para a terra que mana leite e mel. Então os ossos de José são enterrados, Josué morre, o sacerdote morre, e assim nós terminamos mais um livro. Parabéns a você que tem acompanhado, tem perseverado, que Deus continue te capacitando, te honrando, te dando força para você ir até o fim, em nome de Jesus. E que você não seja simplesmente ouvinte dessa palavra, mas operoso praticante da mesma. Fique na paz, tenha um excelente dia em nome de Jesus.